Hello, good morning guys. My name is Tatiana. I'm your English teacher. How are you? Guys, let's today study about English review. Are you okay? Yes? So let's go. Hoje a gente vai iniciar nossa aula sobre revisão para nossa avaliação, guys. Eu espero que vocês nesse vídeo tirem todas as possíveis dúvidas que vão surgir, né, durante a nossa avaliação. Se você não tiver nenhuma dúvida durante o vídeo ou tiver depois, você pode mandar mensagem no privado que eu vou estar ajudando a sanar possíveis dúvidas, ok? Então vamos lá. O primeiro vídeo que eu preparei foi sobre o uso do there be, que foi o nosso primeiro assunto na nossa primeira unidade também, ok? Então a gente viu lá no nosso livro sobre o uso do there be. Aí eu coloquei o que significa na verdade o there be, a tradução, né? No inglês ele expressa o sentido de haver, existir ou ter, nesse sentido, certo? E nós tínhamos dois, nós usamos o there is e o there are. O there is eu uso no singular, o there are eu uso no plural. Sempre que for falar de coisas que estão no singular eu uso there is, e se eu for falar coisas que estão no plural eu uso there are, ok? E o there are, ele dá esse sentido de existem, como tá no plural, certo? Então no português a gente fala existem, a mesma coisa vai ser no inglês. Eu vou usar o there are e vai dar esse sentido de existem. Tanto que eu coloquei ele aí dentro do parêntese para você saber a diferença dele pro there is, ok? Então eu tenho um exemplo aí. O primeiro exemplo tá assim: There's a car in the street. Há um carro na rua. Bom, eu tenho o a, que é o artigo um ou uma, né? Então ele está dando o sentido de quê? De somente um carro. Então, singular, então eu uso there is. There's a car in the street. Ok? Próximo. Eu tenho there are. O there are ele vai usar no quê? No plural. Por isso que eu tenho aí o exemplo. There are 2 books in my bag. Eu tenho 2 livros na minha mochila, certo? Então eu uso there is quando for singular, there are plural. Ok? Esse é bem fácil, guys. It's a piece of cake. É bem facinho. Eu espero que você consiga fazer aí a nossa avaliação usando o nosso there be. E sempre que eu for usar o there be nas frases, eu não vou usar there be em si. Eu vou ter que usar o que? Usando o verbo to be, certo? Então vai ser there is ou there are. Nada de formar a frase usando there be. Não, eu vou usar o there is ou there are, ok? O nome there be é só para você saber que o there is e o there are é para você usar nas frases, certo? Então ele sempre que eu for conjugar na frase eu uso there is ou there are, ok? Na sua forma negativa acrescentamos o not. Então eu só vou acrescentar o not depois do is e do are. Exemplo: There's not someone waiting for you. Não há ninguém esperando por você. Se fosse no are, então eu uso sempre o not depois do are, certo? There are not some dogs in the garden. Não tem nenhum cachorro no jardim, certo? Então eu só acrescento not. A forma negativa dele é bem simples, eu só acrescento not. There is singular, there are plural. Quando for passar para a forma negativa eu acrescento not depois do verbo to be, certo? Bem fácil. Espero que vocês consigam fazer aí, hein, guys? Próximo. Eu coloquei também a forma interrogativa. Se caso aparecer na nossa avaliação, aí você vai lembrar também a forma negativa, ou forma interrogativa, sorry. Nós vimos aí a forma afirmativa e negativa. E se eu fosse usar o there is ou there are na forma interrogativa? Nós só substituímos, trocamos a posição. Por exemplo, o there, lá na afirmativa é there is. Eu vou passar o verbo to be para frente dele. Fica is there, certo? Exemplo. Eu tenho um exemplo aí. Is there a car in the street? E no caso eu vou dar ênfase, né? Porque é uma pergunta, então a minha entonação ela até muda. Is there a car in the street? Ok? É uma pergunta. Há um carro na rua? Dá esse sentido de tem ou há, certo? Se fosse no plural, a interrogativa, mesma coisa, eu passo o are pra frente, assim como eu fiz com o is. Are there 2 books in my bag? Aí nós temos também a abreviação. Pode ser que a abreviação apareça ou não, se você for usar também, certo? Eu tenho there's, o there isn't, o there aren't, o there are, eu não vou abreviar ele na forma afirmativa, tá? Ele fica there are
E na forma negativa fica there aren't. Ele é a única exceção. O there is, eu posso abreviar, eu posso colocar só o S. There's ou there isn't, se for a forma abreviada na forma negativa. Mas o there are, não consigo diminuir, né, abreviar ele na forma curta, na forma afirmativa. Ele não, gramaticalmente seria errado, ok? Vamos lá. Continuando, a gente fechou aí o assunto sobre o there be, vamos ver outro assunto. O possessive case. Esse foi o segundo assunto que nós estudamos sobre o possessive case, que é aquele que é utilizado para demonstrar posse, ou seja, para declarar que um sujeito possui algo. Então ele é muito comum sobre o apóstrofo S. Eu sempre vou colocar o apóstrofo S no sujeito para dizer que aquele objeto ou aquela coisa é dele, ele que possui aquilo, certo? Então eu tenho uns exemplos aí. Primeiro exemplo, this is Mary's book. Eu não estou dizendo que há várias Marys, eu estou dizendo que o livro é da Mary, porque eu acrescentei o apóstrofo mais o S. Então o objeto que é o book é dela. This is Mary's book. That's Susan's car. That's Susan's car. O carro é da Susan. Acrescentei o apóstrofo mais S na Susan, que é o sujeito, e o car, que é o objeto. Então eu já sei que o carro é dela. Quando o substantivo termina em S, não é necessário acrescentar o S. Substantivos seriam os nomes. Por exemplo, nós temos o Chris. Chris em inglês já termina com S. Então não é necessariamente não é necessário colocar mais um apóstrofo e mais um S, porque eu sei que o Chris já termina com S, então não é necessário acrescentar o apóstrofo e de novo acrescentar o S. Não, eu só vou coloquei Chris, eu só acrescento o apóstrofo e continuo a minha frase. Por exemplo, o exemplo que eu coloquei é Chris' apartment is very large. O apartamento do Chris é muito grande. Então eu só acrescentei o apóstrofo, continuei o restante da frase. Eu não acrescentei mais um apóstrofo e mais um S, certo? Vamos lá, mais um exemplo. Quando houver dois ou mais possuidores, acrescentamos o apóstrofo S no último possuidor. Por exemplo, eu tenho aí duas pessoas na minha frase. Mary and Teddy's daughter. Mary and Teddy's daughter. A filha da Mary e do Ted. Eu tenho a Mary e o Ted na minha frase, então eu não vou acrescentar o apóstrofo S na Mary e depois no Ted de novo. Não, eu vou acrescentar sempre no último possuidor. Então eu vou acrescentar no Ted, Mary and Teddy's daughter, ok? Esse foi o assunto sobre possessive S. Nós vimos aí a forma do there be, na sua forma negativa, afirmativa. E agora nós passamos pelo possessive S. E vamos ver o próximo exemplo. Os possessive adjectives, que é para cada pessoa existe um adjetivo de posse. Esse também nós estudamos no nosso livro, depois do possessive case. Esse, no caso, eu coloquei a nossa planilhazinha. Sempre que eu vou falar, né, de uma pessoa que aquele objeto é dela, que eu não for dizer o nome do sujeito ou citar o nome do sujeito, eu vou usar um adjetivo possessivo, certo? Meu, my, your, seu, his, dele, her, dela, its, serve para objeto ou para coisas. Our, nosso, your, seus ou suas, their, deles ou delas, certo? Esse é bem simples também, mas tem que ter cuidado quando a gente for usar nas frases também. Eu coloquei essa planilha, mas ela é bem simples. Eu coloquei uns exemplos aí. Nós temos o primeiro exemplo com o my, que é praticamente uma frase que nós sempre estamos usando. My t-shirt is green. Your book is new. His pillow is soft. Her dog is small. It's born, it's cold. Our bird is noise. And your house is big. Their car is slow. Então, esses são exemplos usando o possessive adjectives. Porém, pode ser que apareça no meio das frases. Aí eles apareceram no início, mas
Pode ser que apareça no meio das frases, ok? Próximo exemplo que nós temos pode ser também que tenha na nossa avaliação o preposition of place. Eu coloquei os principais que nós estudamos e que é provavelmente que vai estar na nossa avaliação. Eu tenho across from, o under, next to, between e in. Algumas dessas prepositions nós já estudamos lá no 5º ano. No 6º ano a gente vai acrescentar alguns, que seria o across from e o on. Somente, porque os outros, na verdade, a gente já havia estudado no 5º ano. Across from, em frente de, on, sobre ou em cima de algum objeto, under, embaixo ou abaixo, next to, próximo, ou como a maioria gosta de falar, do lado, between, ao meio ou no meio, in, dentro. Se tiver na nossa avaliação a respeito do preposition of place, você precisa saber, principalmente quando usar cada um, e principalmente saber o que significa, né? Ok? Para você colocar lá na frase e saber o que significa e não colocar assim, colocar across from e não saber o significado, ok? Nós já vimos aí possessive adjective, preposition of place. Agora nós podemos também ter na nossa avaliação school subject e days of the week. As matérias da escola que eu coloquei foram praticamente que nós estudamos do livro. Foi Geography, Science, English, Spanish, Math, Art, Music, Computer Science, History e PE, ou Physical Education. Eu coloquei só a abreviação. As matérias que nós estudamos no livro, que também pode ser que apareçam no nosso livro, ou na nossa avaliação. São matérias fáceis, que dá para lembrar, certo? Eu acho que a única que geralmente causa dúvida seria o PE, que é o Physical Education, mas se você não lembrar como se escreve Physical Education, até porque é um nome grande, você pode colocar a abreviação, que não tem problema, ok? PE já tá certo. Próximo. Days of the week, pode ser que tenha na nossa avaliação também. Eu coloquei aí Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sempre que eu for falar o dia da semana, eu coloco a preposition on para indicar on Monday, on Sunday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Eu que esqueci, na verdade, de colocar o on. Mas sempre que eu for usar para dizer que, por exemplo, eu tenho aula de inglês no sábado. I have English class on Saturdays. Então eu uso on para indicar o dia da semana, ok? Basicamente é isso, galera. Nós temos aí os assuntos que nós já estudamos e são assuntos fáceis. Eu creio que todo mundo conseguiu captar aí os nossos assuntos e espero que vocês tirem uma boa nota, ok? Thank you very much. See you next class and bye.